O episódio inspirador desta narrativa é o de Elias e a viúva de Sarepta, conforme contado em 1 Reis 17, quando o profeta foi enviado por Deus a uma mulher estrangeira em tempos de seca extrema. Mas para compreendermos a beleza desse encontro, é preciso visualizar o cenário. Os rios haviam secado, as colinas de Israel pareciam cinzas e o céu guardava um silêncio pesado, sem nuvens, sem esperança aparente. Em meio à fome que assolava a terra, o Senhor continuava a mover-se, preparando corações, e foi nesse contexto que Elias recebeu uma nova ordem: deixar o riacho que o sustentara e seguir rumo ao norte, para uma cidade gentílica chamada Sarepta. Ao chegar às portas da cidade, o profeta encontrou uma mulher franzina, com mãos calejadas e olhos fundos de preocupação. Ela ajuntava gravetos, com o olhar distante, como quem já conversa consigo mesma sobre o fim. Elias, o homem de Deus, aproximou-se e com voz serena pediu: traga-me, por favor, um pouco de água num vaso para eu beber. Ela se virou para atender, mas antes que desse 2 passos, ouviu a segunda parte do pedido: e traga também um pedaço de pão em suas mãos. Aquilo soou como um golpe em seu peito. Pão, naquele tempo, farinha era ouro, e azeite tesouro. A mulher respirou fundo. Juro pelo Senhor, teu Deus, que não tenho pão, apenas um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Estou recolhendo 2 gravetos para preparar o último alimento para mim e para meu filho. Depois, morreremos. O silêncio pairou entre eles. Elias, no entanto, olhou para a mulher com compaixão e fé inabalável. Não temas, disse, faz primeiro um pequeno bolo para mim e traze-o, depois prepararás para ti e teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele falava com certeza, como quem já enxergava o milagre antes mesmo de acontecer. A mulher o observou com os olhos marejados, dividida entre a lógica da sobrevivência e o chamado da fé. Dentro de sua casa modesta, o ar cheirava a fumo e farinha queimada. A mulher, cujo nome não é dito na escritura, moveu-se devagar. Pegou a última porção de farinha, misturou com o último fio de azeite, e enquanto mexia, as lágrimas escorriam sem resistência. Senhor, murmurou, se este homem é teu profeta, que a tua promessa se cumpra. O menino a observava, sem entender a profundidade da decisão que sua mãe tomava naquele instante. Quando ela colocou o pequeno bolo nas mãos de Elias, o gesto simples tornou-se uma das maiores declarações de confiança da história. O profeta comeu em silêncio, como quem participa de um ato sagrado. Depois, algo começou a acontecer. O ar parecia mais leve, e dentro da casa o brilho do azeite reluzia de modo diferente. Quando a mulher foi verificar a panela, viu que a farinha não havia diminuído. Tocou a botija, ainda pesava. Tocou de novo, descrente, e o azeite seguiu lá, dormente, mas permanente. O milagre não veio em faíscas ou trovões, veio com a serenidade do sustento diário, o bastante para cada dia, como o próprio Deus faz com as almas que confiam nele. Passaram-se dias, talvez semanas. Elias ficou hospedado na casa da viúva, e ali a presença de Deus parecia se espalhar, mesmo em tempos de escassez. O menino ria, e a esperança ganhava corpo entre as paredes de barro. A mulher, antes temerosa, agora dizia ao profeta: o teu Deus é mesmo o Deus vivo, ele não me esqueceu mesmo sendo eu estrangeira. Elias respondia com voz branda: o Senhor busca fé em todos os lugares, mesmo onde ninguém a imagina. Contudo, a prova da fé não estava completa. Certo dia, o menino adoeceu gravemente, até que seu fôlego cessou. O desespero atingiu o coração daquela mãe. Ela abraçou o corpo do filho e, entre soluços, confrontou Elias: tu vieste lembrar o meu pecado e matar o meu filho? Elias, tomado por compaixão e dor, pegou a criança e subiu ao quarto onde dormia. Colocou o menino sobre a cama, ajoelhou-se e clamou: Senhor, meu Deus, por que fizeste mal a esta viúva que me hospedou, tirando-lhe o filho? Rogo-te, faze voltar o fôlego desta criança. 3 vezes Elias se estendeu sobre o corpo do menino, orando com intensidade, sua alma inteira derramada diante de Deus. O ambiente parecia segurar a respiração também. Então, em um instante suave, o peito do menino estremeceu. Os olhos se abriram. Elias o pegou nos braços e desceu as escadas depressa.
depressa, chamando pela mãe: "Olha, teu filho vive." A mulher caiu de joelhos, lágrimas misturando-se ao pó, e declarou: "Agora sei que és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade." Foi ali, naquele lar simples e improvável, que a fé se tornou ponte entre a dor humana e o milagre divino. A mulher que pensava morrer abraçou a vida, e o profeta que fugira do perigo encontrou abrigo. O Senhor transformou a última refeição em sustento diário e a morte em testemunho de poder sobre a vida. A casa da viúva de Sarepta se tornou altar da esperança. Hoje, essa história chega até nós como lembrete de que Deus não depende de abundância para agir. Ele se manifesta justamente quando tudo parece perdido. É no azeite quase seco, na farinha quase finda ou no coração quase sem forças que o Senhor derrama seu milagre. Talvez o que Ele espera de nós seja aquele pequeno gesto de fé: preparar primeiro o pão espiritual, entregar antes o que temos de mais frágil, confiar mesmo sem ter certeza do amanhã. Que nesse tempo em que muitos sentem que os recursos e as forças se esgotam, a lembrança da viúva de Sarepta nos leve a confiar de novo. Quando a fé parece pequena, Deus a multiplica. Quando o desespero ameaça, Ele renova o sopro da vida. Assim como Elias viu a promessa se cumprir dia após dia, nós também podemos experimentar o cuidado invisível que sustenta. Basta agir com fé, mesmo que pareça loucura, e Ele, o Deus que nunca mente, fará o impossível acontecer. Se você gostou dessa história e ela tocou seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas se lembrem de que o pouco nas mãos de Deus nunca acaba.